O homem mariposa. O homem mariposa é um ser mencionado pela criptozoologia que dizem ter aparecido pela primeira vez em 1966, mas há relatos bem anteriores. Vamos aos fatos. O primeiro relato registrado é de dois casais que estavam a passeio de carro perto de uma fábrica abandonada de explosivos TNT e alguns materiais tóxicos ao redor de Point Pleasant em 17 de novembro de 1966, onde muitos da região mudaram-se dali por medo dos materiais tóxicos. Esta fábrica está abandonada desde a Segunda Guerra. Dizem que o homem mariposa estaria morando nesses iglus de concreto da fábrica, onde existem vários lagos e material tóxico deixados pelo governo ali, em cavernas, também para evitar supostas explosões. Inclusive, os moradores se afastaram da região por medo dessas explosões. O homem mariposa tem sido visto sempre antes de grandes catástrofes. Exemplos: em 15 de dezembro de 67, a ponte Silver Plate caiu. Houve uma falha estrutural, excesso de peso porque era época de Natal e no horário de movimento, muitos carros atravessavam o outro lado de Ohio. Outras tragédias ocorreram. Chernobyl, em 1986, as Torres Gêmeas, em 2001, a inundação na China, em 1929, o tsunami que ocorreu em Fukushima com a usina nuclear em 11 de março de 2012. Vários outros relatos desde o século passado que depois enumerarei no final desse vídeo. Características do homem mariposa. Segundo as testemunhas, ele possui grandes olhos vermelhos, do tamanho mais ou menos de um farol de um carro, de um Fusca. A sua visão seria do tamanho de um farol. Mede de 2 a 3 metros de altura. Possui asas enormes numa mistura de pelos, penas e couraça. Essas asas atingem a envergadura de 5 metros. Possui um grito estridente, hipnotiza e aterroriza as pessoas. Aparece em sonhos. As pessoas que o veem passam a ter perturbações auditivas de vozes metálicas, telefonemas com sons estranhos. Nesses telefonemas, dá-se a impressão dele ser um ser extraterrestre, multidimensional ou interdimensional, e ele ainda se denomina com o codinome de Indrid Cold. Ele ainda induz as pessoas a fazerem obsessivamente desenhos nas formas estranhas de um morcego, de um homem morcego, de um homem traça. Alguns relatam que, se fixarem os olhos nele, há grande lacrimejamento dos olhos, ou sai sangue dos ouvidos, e queimaduras incuráveis. Ele pode voar a mais de 160 km por hora. Levanta voo como um helicóptero, é super veloz, tem a cor preta, indo para o marrom em alguns casos, e sempre fica em redes elétricas, linhões ou pontes. É tido como, abre aspas, o anjo da morte, homem traça, homem mariposa, homem morcego. Houve relatos aterradores em Point Pleasant, mais de 20 denúncias para a polícia local. Point Pleasant fica em Ohio, Virgínia Ocidental. Depois dele aparecer por um ano, a Ponte Prata ou Silver Point, a Ponte Prata Pêncil caiu numa noite, matando 46 pessoas. A história dele perseguir 4 adolescentes nos arredores, a 10 quilômetros da área
TNT, como era chamado, ele perseguiu o carro a 160 km por hora. Existe ainda a história dos irmãos que foram lá na fábrica para ver se avistava o homem-mariposa. Ele apareceu e ficou sobre o capô do carro. E o garoto que estava no volante ficou com uma inflamação terrível nos olhos que nunca teve cura. Outro relato foi de 2 coveiros que viram ele passar por cima deles voando 2 dias antes do ocorrido. Um casal de namorados, inclusive Linda Sigman, que deu entrevistas no mundo inteiro, em 15 de abril de 67, também avistou uma estrela enorme no céu. Depois viu um objeto e uma coisa escura desceu na floresta. Ele pode ser trazido por OVNIs, essa seria alguma das teorias. Depois da catástrofe da ponte, ele desapareceu, mas aparece em várias partes do mundo. Alguns cientistas teimam em dizer que as aparições são da coruja barradas ou Thunderbird, ou da garça Gru do Canadá, que teria se perdido. Mas, nos relatos, o tamanho é bem maior que uma coruja que chega às suas asas a 3 metros. E a sua altura de uma coruja não é de 3 metros, né? Outra coisa, dificilmente o homem-mariposa aparece durante o dia, mas um vendedor de sapatos que estava na rodovia o avistou e foi seguido por ele por 17 quilômetros. Eram quase 6 da manhã. Uns dizem ser um ser enviado por praga dos indígenas que ali habitavam no passado e suas terras foram tomadas, mas ele aparece no mundo inteiro. Em Sacramento, Califórnia, 2003, o fotógrafo Lehman Greer tirava fotos à noite da famosa ponte e viu a criatura bem lá no alto. Aparições pelo mundo. Suíça, 1838. Mary Telex, de 5 anos, foi levada por uma gigantesca ave e depois de 2 anos seu corpo foi encontrado mutilado sobre uma rocha. Copiapó, Chile, 1868. Trabalhadores viram e relataram o aparecimento do homem-morcego. Também no Chile, em 68, no dia 17 de novembro, 100 OVNIs passam pela cidade. Teria relações esses OVNIs com a aparição do homem-mariposa? Estados Unidos, 1878, Tippah County, Missouri. Ave gigante ataca animais e crianças. Estados Unidos, 1882, Pensilvânia. Foram vistos um agrupamento de pássaros gigantes negros. Estados Unidos, 1890, Arizona. 2 rancheiros matam um enorme pássaro com aparência de réptil. Estados Unidos, Virgínia Ocidental, 1895, ataques de pássaros gigantes desconhecidos. Região de Piccadilly, Itália, homem-pássaro em 1900. Rússia, 1908, um homem nas montanhas viu um ser metade homem, metade pássaro negro. Estados Unidos, 1909, criatura alada chamada e confundida com o demônio de Jersey, que é outra lenda urbana. Rússia, 1941, homem-pássaro morto. Brasil, Pelotas, Rio Grande do Sul, 1950. Luiz Rosário viu 2 homens-pássaros com 1,80 m mais ou menos cada um. Estados Unidos, Texas, 1953. Hilda Walker viu o homem-mariposa com 2 metros de altura. Estados Unidos, Califórnia, Floresta Trinity, 1960. Ele foi visto por um casal. Argentina, 1960. A foto que tiraram do homem-mariposa foi considerada autêntica pelo Serviço Secreto da Aeronáutica. Estados Unidos, 1961, Pensilvânia. 2 homens mariposa com olhos vermelhos foram vistos junto com uma bola vermelha no céu. Estados Unidos, 1976 e 1995, homem coruja visto. Texas, 1976. Porto Rico, 1989.
Observações de OVNIs estão sempre relacionadas com o Homem-Mariposa. 2001, o cadáver de um Homem-Mariposa foi encontrado perto dos corpos de 3 crianças desaparecidas há 2 anos. Inglaterra, 1997. 4 jovens disseram ver o Homem-Mariposa depois de intensa luz aparecer na floresta e um OVNI. Nova York, 11 de setembro de 2001, várias fotos e vídeos mostram o aparecimento do Homem-Mariposa nos ataques às Torres Gêmeas. 1985, terremoto no México. 1986, como eu já havia dito, Chernobyl e o tsunami na usina Fukushima. Todos esses relatos das pessoas acontecem sempre o aparecimento do Homem-Mariposa antes das catástrofes, das tragédias. Seria ele o anjo da morte? O prenúncio de que algo ruim está para acontecer? Seria ele um ser das trevas? Um anjo caído? Ou um ser interdimensional trazido por OVNIs para avisar que algo irá acontecer? Esta é a pergunta que fica.